Eu esqueci na edição de colocar a parte onde eu apresento o projeto que eu desenvolvi há algum tempo atrás. Então eu incluí ele agora nesse vídeo aqui, só para falar desse projeto. Então quem tiver curiosidade, assista o vídeo e qualquer dúvida, coloque aí embaixo e é isso aí, bora pro vídeo. Aí, para finalizar, eu vou mostrar a estrutura de um projeto real, né? Só que, assim, para vocês verem que não é mentira minha, apesar de terem algumas alterações aqui, né? Mas esse é um projeto que eu escrevi já faz 8 anos. Então lembra, 8 anos atrás, eu não lembrava de muita coisa daqui. Na verdade, eu não lembrava de nada. Só os mais básicos mesmo, assim, que eu conseguia lembrar. Mas foi um código bem estruturado. Aqui eu até deixei os PSDs, né? Tipo, por exemplo, tem um cara aqui, vamos ver, propostas. Aí propostas tem um histórico. Então olhando aqui, ó. Então basicamente essa é a estrutura de uma proposta, né? A proposta ela precisa de uma aprovação, né? Que são os gestores, né? Então tem lá o pessoal do departamento de vendas, eles fazem a venda, depois ele vai para uma fila lá de aprovação e aí esses caras têm que aprovar para essa proposta seguir em frente, né? E aí uma proposta ela tem a temperatura, né? Ela começa com frio, depois ele vai ficando morno, vai ficando quente e conclui, né? Conclui ou com vitória ou com não vitória, né? Tipo, não consegui fechar essa proposta. Aqui embaixo tem uma timeline, né? Com as atividades, o que aconteceu nessa proposta e tal. Então, basicamente, essa é a ideia do projeto. Eu fui vendo os PSDs, aí eu fui recordando de algumas coisas sim, algumas coisas não. Aqui tinha essa parte de logs que eu não lembrava, né? Já faz tanto tempo que isso aconteceu e eu já não lembrava disso daqui. Mas eu vi que toda vez que a gente altera uma proposta, a gente tem que colocar no log aqui quem foi que alterou a proposta e tudo. E aí, mostrando aqui, eu vou mostrar aqui o código desse cara. Vamos pegar aqui, colocar a telinha aqui, que pode ficar aí até como um modelo, um exemplo, né? Tem muitas coisas assim, como eu fiz, putz, já fazem 8 anos, né? Já faz 8 anos que eu fiz isso, então algumas coisas hoje eu penso diferente e tudo, então tem que tomar um pouquinho de cuidado com algumas coisas aí, eu vou colocar esses pontos de observações. Então, olha aqui, esse daqui é o projeto, né? Então, por exemplo, naquela parte de auditoria ali, eu fui dar uma olhada, quem recebe auditoria? Então, o delivery, né, o processo de delivery tem auditoria e o processo de negociação tem auditoria. Então, eu venho aqui, dou uma olhada aqui na task, e olha que bacana isso aqui. Aqui eu também uso bastante value object, né? Para também expressar o que eu tô querendo fazer. Então aqui estou criando uma nova solicitação de auditoria. Então aqui eu extraio as informações e olha que legal, ó. A última versão para task XPTO. Aí ele traz aqui a última versão. E aqui ele fala, ó, a task foi alterado quando comparado com a última versão. E aí ele dá aqui, was changed. Se foi alterado, então o usuário alterou a task e a nova versão é essa versão aqui. Olha só, é um código que poderia ter um simples comparação ali, if, blá blá blá, save, né? Mas aqui a regra de negócio foi contada, então fica fácil, né? Isso aqui está em delivery, agora vamos pegar aqui negociação.
Ah, e no caso aqui do delivery, eu estava dando uma olhada, no delivery tem várias tasks, né? Então o cara vai criando as tasks para fazer a entrega. Então por isso que o nome lá é task. Aqui também é a mesma coisa, né? Ele pega a última versão da negociação, aí depois ele foi alterado quando comparado com a última versão. Sim, foi alterado. Então aqui o usuário alterou, a nova versão é XPTO. E aqui eu mando um evento, eu disparo um evento que alguém vai capturar esse evento aqui e vai fazer alguma coisa. Então, bacana, né? Um código bacana. Aqui em negociação, eu tenho algumas coisas aqui, ó. Quando eu crio a minha negociação, aqui, ó, cria a negociação, ó, o vendedor, então ele cria a negociação com status inicial de code, né? Que é o status padrão lá, né? Então toda negociação vai ser criada com isso. E depois eu vou atualizando essa negociação. Então o vendedor atualizou a negociação. E aqui eu disparo esse evento que vai lá para o módulo de auditoria e o módulo de auditoria vai verificar, isso foi alterado se comparado com a última versão da negociação? Foi, então ele registra lá. Então é o que a gente comentou ali sobre eventos de domínio, né? Uma parte bastante importante aí para evitar acoplamentos. A outra, tipo aqui, ó, notificações. Aprovação. Então eu pego aqui, ó, a negociação em aprovação solicita, né, vai fazer uma solicitação de notificações para os receivers. Receivers aqui são usuários do tipo administradores, né, no banco de dados, né? Então não existe essa tabela, como eu falei lá, né? Essa estrutura aqui eu conto do negócio, não conto do... Eu falo sobre o negócio, eu não falo sobre a estrutura do dado. Então esses receivers aqui são simplesmente usuários que são cadastrados como administradores, né? Ou como aprovadores, na verdade. Então, uma vez que a proposta ele está no estágio de aprovação, eu vou enviar a notificação para o pessoal ir lá e fazer a avaliação daquela proposta. Então, está bem escrito aqui, está bem documentado no código. Então, se amanhã eu precisasse, eu preciso colocar esse código para funcionar novamente, seria muito fácil, né? Porque o código já está contando toda a regra de negócio. Claro que tem algumas exceções aqui, né? Esse delivery aqui parece que não está fazendo nada. Tem uns que simplesmente vai lá e dá um save, assim. Então, foi a parte que eu parei ali o desenvolvimento, porque, enfim, já não tinha mais dinheiro para o projeto e coisa assim. Então, ficou assim. Aqui eu tenho a timeline, né? Então eu crio uma timeline, né? Inclusive eu até descobri um bug aqui, porque a criação da timeline ela deveria estar ligada a uma negociação, mas aqui ele não está ligando a timeline à negociação, então deveria ter ou a task ou tudo que tenha lá. Aqui são as atividades que ocorrem, né? Então, por exemplo, aconteceu uma atividade XPTO, né? O cara cadastrou alguma coisa lá e aqui, vou mostrar aqui a tela, que é uma das telinhas aqui, vai ficar bem mais claro. Vamos aqui, propostas. Então, eu vou pegar aqui, negociação, em aprovação, finalizado. Vamos pegar esse primeiro aqui. Esse cara aqui. Então, aqui embaixo é a timeline, né? O que está acontecendo ali e tal. E o cara pode adicionar alguma outra coisa na timeline. Então, esse daqui é a atividade, né? Então, quando eu crio essa atividade, ele vai bater lá no meu módulo de atividades aqui, né? E aí eu vou criar a atividade. Ó, o usuário criou uma nova atividade na timeline XPTO. Então eu crio a atividade e associo a timeline. Deixa eu ver o que tem mais aqui que é interessante mostrar. Enfim, basicamente é isso, né? Quem tiver curiosidade pode pegar lá o projeto, pode
baixa lá, dá uma olhada, só toma algum cuidado, porque eu acabei desenvolvendo alguns frameworks, né? Porque antes o meu problema era, putz, mas eu sempre tenho que, quando eu buscar alguma coisa do banco, eu tenho que passar pela camada de tradução ali para ir para frente, puta, mas eu vou perder muito tempo. Eu ainda tinha aquela forma de pensar mais antiga, assim, né? Mais antiga para mim, né? Mais comum aí no mercado. Então, eu criei um framework que ele converte de domínio para entidade de banco e de entidade de banco para domínio automaticamente. Ele cria uma camada, tem lá um CGLib lá, que ele vai até à medida que você vai fazendo as chamadas, ele vai chamando o objeto lá do Hibernate sem gerar um acoplamento entre as duas partes, assim. Mas hoje eu não faria isso porque, cara, é mais complexidade, né? E essa lib, inclusive, eu tinha na época colocado ela lá no Betray. Aí quando eu fui fazer o Clean Package aqui no projeto, não conseguia baixar a lib, daí eu vi que o Betray mudou, então... E aí eu coloquei a lib aqui direto dentro do sistema mesmo, né? Que é essa DDD Reflection aqui. E na parte de view eu criei esse cara que também é um REST Media Type Support aqui, mas obviamente que eu não usaria isso hoje, eu usaria o HAL JSON lá, né? Que é um padrão do Spring, então é muito mais melhor documentado e tudo, não usaria isso daqui. Esse DDD Reflection aqui é o cara que faz essas conversões automáticas ali, mas eu também hoje não usaria isso, porque minha forma de desenvolver e de pensar sobre as coisas é também diferente. Então, acho que agora terminamos por aqui e é isso aí. É isso, coders. Finalizamos por aqui. O projeto inicial, as atualizações que foram feitas lá, porque eu troquei de Gradle para Maven, né? O projeto não estava compilando mais, que eu estava no Gradle versão 2 e já está na versão 7 do Gradle, nem a IDE suportava mais. Então foi só essa alteração que eu fiz lá e também coloquei os PSDs do projeto. Então fiquem à vontade, baixem o projeto. Se tiverem dúvidas, coloquem aí no comentário. E até a próxima. Fui.